Então, boa noite para quem já chegou, quem vai chegar aí no meio do caminho do nosso estudo e quem vai ver o vídeo depois. Então, a gente vai começar, né, com as nossas preces. Depois, a gente vai fazer uma meditação conduzida hoje. Eu vou usar o áudio do Lama, é um áudio pequeno, de 15 minutos, e a gente vai seguir naquela sequência, né, de cultivar a atenção plena, a respiração, agora com foco nas narinas, que é para a gente cultivar a qualidade de vivacidade. Aí a gente vai olhar um pouquinho sobre essa qualidade de vivacidade hoje, certo? Aí, dependendo do como a coisa fluir, a gente vai ler um textinho do Lama sobre isso, e aí a gente talvez inicie, né, a nova etapa do livro que a gente vai seguir, né, como eu falei aqui, a página 43 ou a posição 654 do Kindle, tá? Que aí começam as perguntas, né, dos Bodhisattvas para o mestre Samantabhadra, lá, o Vajranasida do Lago. Começa o ensinamento propriamente, assim, né? Então, mas a gente vai seguir também, paralelamente, antes da gente chegar na prática principal, né, de Shamatha mais à frente, mas antes da prática de Shamatha vai ter umas práticas de Vipassana que a gente vai fazer, né, no Aquietando a Mente. A gente está se preparando um terreno de base, uma prática muito fundamental de Shamatha com atenção plena à respiração, para nos dar essa, né, para a gente ter essa base para depois poder tomar a mente como caminho, né, usar Shamatha com foco na mente, com foco na própria consciência, certo? Então, eu estou dando a gente está fazendo esse percurso, né, nessa base, enquanto a gente não chega nos ensinamentos principais aqui, da meditação do Aquietando a Mente, né, que é uma abordagem Dzogchen. Então, já pressupõe que a gente tenha esse caminho já de prática, né, essa familiarização com o cultivo da atenção, né? Tá bem? Então, podemos seguir? Então, vamos começar com as preces, aí a gente vai fazer a prática guiada de hoje, que vai ser de 15 minutos. E aí eu comento um pouquinho antes sobre a prática depois das preces. Eu vou fechar aqui os microfones. E a gente, então, segue. Deixa eu só ligar logo aqui, para não esquecer. Então, queridas, queridos, deixa que a sua atenção se volte, sua consciência se volte para o momento presente, soltando as preocupações, as expectativas, deixando o nosso corpo se acalmar, e o nosso coração e a nossa mente se abrir para o nosso encontro hoje, para o nosso estudo. Então, a gente começa cultivando, né, a nossa motivação para a gente poder realmente direcionar a nossa mente para um caminho de transformação verdadeiro. Então, a gente começa lembrando dos 4 pensamentos, rapidamente, dos 4 pensamentos que transformam a mente, que nos conecta com a nossa condição atual, dessa mente incorporada, desse corpo humano, mas e com todos os obstáculos e dificuldades que a gente tem nesse processo, mas a gente olha de forma mais profunda, quando a gente contemplar esse pensamento de forma bem profunda, a gente vai ver todo o potencial que essa condição nos dá, de estar nessa vida humana preciosa, com todas as condições para praticar e para remover todos os obstáculos que impedem de nós realizarmos a nossa verdadeira natureza. Então, a gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Basta a gente olhar ao nosso redor, ver a televisão, o que está acontecendo com tantas pessoas no mundo, pessoas sofrendo, ou então completamente distraídas, perdidas, sem um caminho verdadeiro de prática transformadora. Então, nós nos alegramos com a nossa vida humana preciosa, pelas todas as condições que nós reunimos, né, pelas nossas né, karmas e bênçãos que nós trouxemos, e a gente conseguiu esse corpo humano com todas as condições para a gente praticar. Principalmente ter encontrado o Dharma, uma linhagem profunda e verdadeira, praticantes, né, uma linhagem viva de praticantes, são os nossos lamas.
E a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente não se esquece de que todos os fenômenos são como ondas no oceano. Surgem e cessam. Das causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Nos damos conta da impermanência sutil, nosso corpo, nossa mente, também da impermanência mais grosseira do ambiente, das circunstâncias. E nos recordamos da nossa morte, que ocorrerá. Não sabemos quando, nem como. Então a gente aproveita cada momento para praticar. Transforma cada momento num momento de prática para a gente não se arrepender no momento da nossa morte, de ter aproveitado todas as circunstâncias. E aí a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente lembra, a gente se recorda da natureza interdependente. Se recorda não, a gente procura ver a natureza interdependente de todos os fenômenos, todas as causas e condições. Então, quando as causas e condições se reúnem, é certo que um resultado aconteça. Então a gente cuida das nossas ações em corpo, fala e mente. E a gente procura se vincular, né, a trazer benefícios verdadeiros a nós e a todos os seres. Nos vinculando em ações positivas, evitando as ações negativas, trazem sofrimento. Por fim, a gente lembra da natureza contínua dos três reinos do Sansara, é um oceano de sofrimento. Seja no reino do desejo, da forma, da não forma, enquanto a gente estiver operando com ignorância da nossa verdadeira natureza e com a delusão, que é a apreensão incorreta da nossa experiência, a gente vai colher sofrimento, insatisfatoriedade. Nossa mente vai estar presa nessa roda de insatisfatoriedade, gerando aflições mentais que nos levam a ações não virtuosas que nos trazem sofrimento. Então, ao nos recordar disso, a gente aspira claramente e a gente vê claramente o potencial de sair dessa inteligência do samsara. Então, a gente aspira que a nossa mente se volte para a verdade, para o Dharma sagrado. E a gente vê que isso é possível para nós, mas também é possível para todos os seres, principalmente as pessoas mais próximas de nós. Então, a gente aspira naturalmente que todos os seres tenham a felicidade de suas causas, que eles estejam livres do sofrimento de suas causas, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, e que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. E com isso, com essa confiança que surge da contemplação dos quatro pensamentos e da aspiração que a gente tem de que esse movimento aconteça para nós e para todos os seres, que é a raiz da bodhicitta, então é natural para nós fazer o voto de refúgio nas três joias, para seguir esse caminho verdadeiro de transformação, que nos é apresentado pelos nossos lamas, e também fazer o voto da bodhicitta, que é a mente do despertar, a mente que busca a iluminação para benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio, que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodam sukhi choknam lam janchu bardu dagni kyapsuchi dagi jimso gipe sonam kim drola penchi sangye drupasho Sangye chodam sukhi choknalam janchu badudani kyapsuchi dagi jinso gipe sonam kim drola
Pentir Sangye Drupasho. Então, para abençoar a nossa prática de hoje, a gente faz, então, a prece de 7 linhas, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche, para remover todos os nossos obstáculos externos, internos e secretos, para a gente realizar a nossa verdadeira natureza, a consciência primordial, que é inseparável da consciência primordial de Guru Rinpoche e de todos os Budas. A gente faz uma vez em português, 2 vezes em tibetano, e enquanto a gente faz as 3 vezes a prece, a gente imagina que luzes de sabedoria né, emanam do coração de Guru Rinpoche em nossa direção de todos os seres, purificando todos os nossos obscurecimentos. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Rum. Again Yuginu Jansang Pema Gesa Dompolam Yasin Chagin Yudrunyim Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampekor Kiki Jesudadrukim Jengi Lopchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Again Yuginu Jansam Pema Gesar Dompolam Yasen Chagin Yudrunye Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampekor Kiki Jesu Dadrukim Jingel Optir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Então, com as bênçãos de Guru Rinpoche, com total confiança surgida em nossos corações, a purificação da nossa motivação. Então, a gente convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Ele se dissolve em luz, numa esfera luminosa, radiante, com as 5 cores. Desce pelo nosso canal central. E essa esfera radiante, translúcida, radiante, com a radiância das 5 cores, das 5 sabedorias, da inteligência da lucidez prístina. Então a gente sente que nosso corpo, fala e mente são inseparáveis do corpo, fala e mente de Guru Rinpoche, de todos os Budas. E a gente então recebe as bênçãos de reconhecer que a nossa mente, a consciência iluminada de Guru Rinpoche, se tornam inseparáveis, como água derramada na água. Com esta confiança, que a gente então começa a nossa prática de hoje, nossa meditação e o nosso estudo. Então, queridas, como eu estava conversando com vocês, a gente vai fazer a nossa prática de Shamatha hoje, uma atenção plena à respiração ainda, e a gente vai ter 2 recursos. A gente vai ter a atenção agora voltada para a abertura, né, a abertura das narinas, onde o ar entra e sai. Então, a nossa atenção o Lama vai nos conduzir, mas primeiro, com todo o processo, ele vai juntar nessa prática todo o processo. Ele vai nos convidar a estabelecer corpo, fala e mente em seus estados naturais, só lembrando a gente disso, e a gente tem que se lembrar, né, estabelecer o corpo relaxado, quieto e vigilante, respiração no seu ritmo natural, e a mente tranquila, calma, clara, no momento presente. Então, isso é estabelecer o corpo, fala e mente em seus estados naturais. E aí a gente começa a prática principal, que é a prática de Shamatha, com foco na respiração. Aí ele vai nos conduzir primeiro para encontrar sensações táteis da respiração no corpo todo e relaxar, inspirando e expirando, relaxando. Depois ele vai nos convidar a direcionar a atenção para o abdômen, as sensações táteis da respiração no abdômen, a gente cultiva um pouco de estabilidade da atenção. E aí depois é que aí ele nos lembra de usar
o antídoto, né, usar aquela técnica de acender a nossa atenção nas sensações táteis, no momento que a gente inspira, e de relaxar completamente o corpo e a mente na expiração. E aí ele conduz a gente para agora encontrar, a gente cultivar a vivacidade da atenção, direcionando a nossa atenção para as narinas, a abertura do ar nas narinas. Aí ele vai dar algumas instruções, que eu vou deixar ele conduzir, sobre os olhos, sobre como a gente então olhar, e aí ele vai introduzir um meio hábil de a gente contar as respirações, certo? De 1 até 10. E aí ele vai explicar no processo, eu vou deixar porque depois a gente, na próxima terça, a gente repete essa prática novamente, e a gente vai conversando sobre ela, tá bem? Então tá, então procure uma posição confortável, fique à vontade se quiser desligar o vídeo, são 15 minutos só a prática, ela é mais curta, e aí a gente pode também liberar o ar estagnado, fazendo uma inspiração e expiração completa e profunda, soltando todo o ar estagnado, soltando as tensões do baixo ventre também. Agora a gente vai se posicionar para a prática. Deixa eu só abrir aqui, ó. Tinha aberto aqui, ó, a imagem. E também não abri. Só um minuto, gente, que eu esqueci de abrir a prática, a própria prática. Tá aqui o áudio. Ok. Ok, podem se posicionar, a gente vai começar. As an act of loving kindness to yourself and everyone around you, settle your body, speech, and mind in the natural state. Como um ato de bondade amorosa por si mesmo e por todos à sua volta, estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. And then for the sake of all sentient beings, in order to reach the path of the great perfection and come to its culmination, let's now enter into the main practice of shamatha. E agora, para o benefício de todos os seres sencientes, e que nós podemos entrar no caminho da grande perfeição, nós vamos agora então cultivar shamatha. Resting in the stillness of your awareness, observe the fluctuations of energy throughout your body as you mindfully breathe in and out. Repouse na quietude da sua consciência, ao mesmo tempo iluminando as flutuações de energia ao longo de todo o corpo, enquanto você inspira e expira. Relaxing more and more deeply with every out-breath, without losing the clarity of your awareness. Relaxe cada vez mais profundamente com cada expiração, sem perder a clareza da consciência. Then in order to strengthen the stability of your attention without losing the sense of ease and relaxation, more narrowly focus your attention on the tactile sensations of the rise and fall of the abdomen with each in and out breath.
E para enfatizar, então, para desenvolver a qualidade de estabilidade sem perder o senso de relaxamento, de conforto, concentre a sua atenção nas sensações ligadas à respiração, na expansão e no relaxamento do abdômen. Relaxing deeply with every out-breath, thereby overcoming the tendency of agitation and excitation. Relaxando mais profundamente com cada expiração, nós neutralizamos o desequilíbrio da agitação, da excitação. And with every in-breath, arousing and focusing the attention, thereby overcoming the tendency of laxity and dullness. E com cada inspiração, nós intensificamos a clareza da nossa atenção e assim nós contrabalançamos a tendência à lassidão, à sonolência. And now, in order to enhance the clarity and vividness of attention, but without losing the underlying stability, let's elevate the focus of attention and narrow it to the tactile sensations of the passage of the breath at the apertures of the nostrils. E agora, para aumentar a vivacidade, a clareza da nossa atenção, mas sem perder a estabilidade, nós então elevamos o foco da nossa atenção para a abertura, para a passagem do ar pelas narinas, para a região onde nós sentimos a passagem do ar pelas narinas. Your eyes may be either closed or partially open, as you wish. Os seus olhos podem permanecer fechados ou parcialmente abertos, como você preferir. But it is now very important that you do not focus your eyes on anything, but rather let them be utterly at rest, unfocused. Mas é muito importante agora que você não foque seus olhos em nenhum objeto, que eles possam permanecer relaxados e sem focar nenhum objeto visual. Let your eyes feel soft. Deixe os olhos soltos, suaves. And all the muscles around the eyes relaxed. E todos os músculos ao redor dos olhos relaxados. And focus just your mental awareness, not your visual awareness, on the target area of the passage of the nostrils. E concentre só a sua atenção mental e não a atenção visual nessa região da passagem do ar pelas narinas. Again, you're not visualizing the nose or visualizing the breath, but just attending to the bare tactile sensations of the passage of the breath through the apertures of the nostrils. Novamente, você não pensa nem visualiza o nariz ou a respiração, mas você sente diretamente com a atenção nua as sensações táteis relacionadas à passagem do ar pelas narinas. Do not follow the breath inside
the body up through the nostrils, nor follow it outside of the body, but let the focus of your attention remain still like a guardian at the gateway of your nostrils. Você não segue a respiração para dentro do corpo e você não segue a respiração fora do corpo. Deixe a atenção permanecer quieta, como um guardião, guardando as portas da entrada do ar pelas narinas. And as there is a continuous flow of sensations at the apertures of the nostrils, let there likewise be a continuous flow of mindfulness engaged with this non-conceptual flow of sensations. E como existe um fluxo constante de sensações nessa região da passagem do ar pelas narinas, deixe que haja também uma atenção plena constante dessas sensações, não, de uma forma não conceitual. Let there be no contraction of your eyebrows being drawn together. Não deixe que nenhuma contração aconteça na região das sobrancelhas. Let your forehead feel open and spacious, not contracted. Deixe a testa aberta, espaçosa, sem nenhuma contração. And now you'll recall the analogy of putting out fire with fire. E agora então se lembre da analogia de combater o fogo com fogo. We can use that same analogy now to use thought to still or subdue thought. Você pode usar a mesma analogia agora, usando pensamentos para fazer cessar os pensamentos. During the whole cycle of in and out breathing, let there be just one thought. Durante todo a inspiração e a expiração, deixe que haja apenas um pensamento. At the end of the first inhalation, mentally and very succinctly, bring forth the thought, one. Ao final de cada inspiração, deixe que surja um pensamento, sucintamente, um. And as you breathe out, release any thoughts or images that come to mind. E na expiração, solte todos os pensamentos e imagens que vierem à sua mente. And as the breath flows in, non-conceptually, arouse and focus your attention on these sensations at the apertures of the nostrils. Conforme você inspira, intensifique e concentre a atenção na região da abertura das narinas. When you come to the very end of the inhalation, then one thought, two. E no finalzinho da inspiração, novamente deixe surgir um pensamento. 2. Relax, releasing thoughts as you breathe out. Relaxe, solte os pensamentos conforme você expira. Arouse and non-conceptually focus your awareness as you breathe in. Intensifique, concentre a sua atenção de forma não conceitual conforme você inspira. And at the very end of each inhalation, let be one thought, one staccato count, counting 1 to 10. In between counts, let your mind be silent and your mindfulness continuous. E no finalzinho da inspiração, deixe então surgir esse pensamento sucinto, breve, staccato, de contagem. E relaxe completamente na expiração. E conte de 1 a 10. Replace the many wandering thoughts with one succinct thought at the end of each inhalation. E assim nós substituímos os pensamentos errantes, variados, por um único pensamento, que é a contagem no final da inspiração.
and sustain this stillness of the awareness in the midst of the comings and goings of the thoughts of counting and the comings and goings of the sensations of the passage of the breath. E sustente a quietude da consciência em meio ao ir e vir da contagem e em meio ao ir e vir das sensações táteis na região das narinas. Devagarzinho, vão voltando. Acharam mais desafiador? Deixa eu liberar aqui os microfones. Mais desafiador um pouquinho, né? Mais, bem mais. Porque tem a atenção na região e depois ele está... Mas ele está... Essa contagem é uma sugestão para que a gente pode usar se facilitar a gente manter, como ele diz, substituir o movimento da mente por um pensamento só, substituir os vários pensamentos por um pensamento só. E isso faz com que a gente não perca a atenção na respiração. Pode ajudar, mas também pode não ajudar. Então, a contagem é uma coisa opcional, assim, é um meio hábil, né? Que a gente pode usar, e nas instruções tradicionais, assim, num retiro que você realmente está cultivando o shamatha, no momento, né, ou uma prática mais longa que você queira fazer, que a gente se dá conta dos pensamentos errantes, que mesmo soltar na respiração não é suficiente, e a gente não consegue manter o foco, é uma forma de ajudar a mente ficar no presente, porque como a gente vai estar contando a respiração, a gente vai estar mantendo a atenção no foco, no objeto, né? Então, é mais um recurso para deixar a atenção no momento, no objeto da prática, né? É um recurso, né? Certo? Então, pode ser um pouquinho desafiador, assim. Aí, eu deixei a instrução do Lama, eu gostei da gente fazer junto com o Lama, até porque é uma prática curta e porque ele traz o caminho todo, né? Na próxima terça, eu faço a condução de novo, dando, assim, um pouco mais de tempo, e a gente comenta. Hoje, eu pensei a gente comentar apenas sobre a qualidade da vivacidade, a importância da gente cultivar essa qualidade. Lembra, a gente está vendo essas 3 qualidades de shamatha, né? Relaxamento, que é a base, tendo por base o relaxamento do corpo e da mente, da consciência, a gente então está pronto para começar a cultivar, e esse relaxamento faz com que a gente consiga sentar e direcionar a nossa atenção para um objeto da prática, encontrar o objeto da prática. No caso aqui, a gente está usando a respiração nessa prática, né? Mas o relaxamento é a base que faz com que a gente consiga chegar, a nossa atenção se direcionar para o objeto, que é o primeiro estágio do cultivo de shamatha, do cultivo da atenção. Então, trazer a nossa atenção para o objeto. Aí, uma vez que a gente sabe que a gente consegue encontrar o objeto, mas vê que a gente não consegue permanecer, quanto mais a gente relaxa, a gente fica no objeto, a gente solta nossos conteúdos, né, da mente, né, a nossa atenção, o nosso controle da respiração com a própria expiração, à medida que a gente for cultivando isso, aí a gente vai estar pronto para começar a cultivar a estabilidade. Que aí, nessa prática de atenção plena à respiração, a gente sai, então, de acompanhar a respiração no corpo todo para direcionar numa área específica, que seria o abdômen, por exemplo, o ir e vir, né? A expansão e a contração do abdômen na inspiração e na expiração. Então, a gente tem uma região mais detalhada, mais específica, e não o corpo todo,
porque aí a atenção fica variando, né? Andando nessas sensações táteis, então agora a gente direciona para cultivar a estabilidade da atenção no foco escolhido, no caso a respiração, as sensações táteis da respiração, então a gente vai escolher um foco mais específico, que é as sensações táteis do abdômen. Então a gente cultiva a estabilidade num objeto já mais específico, cultiva a estabilidade da atenção, ou seja, a capacidade de a gente manter a mente direcionada nesse objeto. Só que a gente sabe que os pensamentos errantes vão surgir, a fala interna vai estar surgindo. Aí a gente aproveita cada expiração para soltar, ou a gente sempre pode usar o recurso da contagem. Mesmo na etapa de atenção plena no abdômen, por exemplo, a gente também pode usar o recurso da contagem, que é substituir a corrente de pensamentos por um pensamento, né? É como se a gente botasse a corrente toda para um pensamento. E aí, na próxima terça, a gente até vai ler um trechinho de uma instrução que o Lama Karma, que é um lama de meditação que o Lama Alan recebeu em 2019, lá no Instituto Santa Bárbara, e que ele considera que é um dos lamas que vai, digamos assim, que ele vai consultar, que ele vai pedir ajuda para os centros de retiro de prática, né? Porque é um lama que atingiu o shamatha. E ele não só atingiu o shamatha num retiro de 6 meses, mas ele depois seguiu as instruções do mestre dele por mais 5 anos, e depois por mais quase 5 anos depois, ele conseguiu manter a qualidade de atenção plena nas 24 horas do dia, sem se perder, durante o dia e durante a noite. Então, um mestre realizado, assim, que o Lama tem esse contato, o Lama recebeu ele, e ele pediu para o Lama Alan pediu para ele falar sobre a prática dele de shamatha, e ele muito, assim, muito respeitosamente, ele acolheu o pedido e deu um ensinamento, que é um ensinamento de 5 horas que o Lama... Na verdade, não, é um ensinamento de final de semana, que eu, na verdade, eu nem assisti, mas aí o Lama Alan depois transcreve esse ensinamento todo, assim, com o maior cuidado, pediu para os tradutores revisarem, que foram 2 campos que foram os tradutores. Ele não fala inglês, o Lama Karma, ele fala tibetano, butanês, ele é butanês. E aí o Lama Alan traduziu, pediu para os tradutores revisarem, a Eva também, que é aluna dele, que conhece tibetano, traduziu junto com ele. Enfim, ele gerou esse texto em inglês, e ele dá um ensinamento de 5 horas explicando esse texto. Explicando, tá lá no site do SBI, é acessível, mas só que está todo em inglês. Mas aí depois, aos poucos, eu vou trazendo trechinhos, eu trouxe depois o trechinho dele explicando a importância da contagem, né? Como seria essa coisa de substituir o pensamento, né? Mas aí a gente vê na próxima terça. Hoje a gente vê a qualidade da vivacidade, tá certo? A gente dá uma olhadinha antes da gente voltar para o nosso estudo do Aquietando a Mente, para a gente seguir aquela sequência, né? Então a gente vai lá para o livro As 4 Qualidades Incomensuráveis, onde no início ele apresenta o caminho de shamatha, e ele aqui está falando dessas 3 qualidades. A gente já leu sobre o relaxamento e sobre a estabilidade. Foi no encontro, no estudo 7 e 8 das terças-feiras, se vocês estão lá, né? A gente viu relaxamento e estabilidade. E agora a gente vai ver o comentário dele sobre a vivacidade, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Então, a gente vai ler, esse aqui é um trecho do livro As 4 Qualidades Incomensuráveis, tá? Onde, antes dele começar as práticas sobre as 4 qualidades incomensuráveis, ele traz toda uma apresentação sucinta do caminho de shamatha. Então, aqui ele vai falar. Então, na prática de shamatha, depois a gente já leu sobre o relaxamento e sobre a estabilidade. Aí ele diz, na prática de shamatha, depois de ter estabelecido a estabilidade dentro do relaxamento, né, a base é o relaxamento, com o relaxamento a gente tem a condição de cultivar a estabilidade, e com relaxamento e estabilidade, aí a gente tem condição de cultivar a vivacidade, que é que ele vai entrar aqui, né? Então ele diz, após ter estabelecido a estabilidade dentro do relaxamento, você pode, então, agora aplicar um esforço mais estruturado. Deve ser um esforço bem ajustado, ou seja, um esforço muito fino, assim, muito sutil, diferente de um esforço muscular grosseiro. Então, aí nesse caso a gente vai procurar sustentar uma continuidade um pouco maior da nossa atenção no objeto, mas sem enrijecer o sistema corpo-mente. Por isso que quando ele deu essa instrução de trazer a atenção agora para as narinas,
ele teve que falar duas coisas importantes. Primeiro, a questão dos olhos. Da gente deixar os olhos... A gente primeiro direcionar apenas a consciência mental para as narinas, para a passagem do ar das narinas, e não a consciência visual. Porque a tendência da gente é querer colocar os olhos em direção ao nariz, né? E se a gente faz isso, a gente gera uma tensão nessa região, tanto dos olhos como da testa. Então, ele pediu, a primeira coisa que ele disse, ele explicou nessa condução, né, do Lama aqui, é que a gente deveria deixar os olhos fechados, se for o caso, mas completamente relaxados e sempre experimentando um espaço aqui entre as sobrancelhas, para a gente não, sutilmente, tentar focar a nossa atenção visual para o nariz, que não é o caso. A gente vai só trazer a atenção mental para as sensações táteis da respiração nas narinas. São duas coisas diferentes. A gente já consegue diferenciar a atenção visual, a consciência visual da consciência mental. Então, aí nessa prática é bem interessante, porque a gente vê bem, assim, a gente está querendo direcionar o olho, mas não é a consciência visual, é a consciência mental para as sensações táteis das narinas, né? Então, ele diz, então, a gente, nessa etapa da vivacidade, a gente vai fazer agora um pequeno esforço, porque a gente vai agora estreitar a região de atenção. Vai deixar uma região agora mais sutil, né? Mais sutil para a gente olhar, porque aí a gente tem que aumentar a clareza para permanecer ali, né? Percebendo as sutilezas aqui, né, da passagem do ar pelas narinas, né? Então, quando estamos livres de agitação, da agitação grosseira, mesmo temporariamente, agitação grosseira é quando a gente perde, né, completamente a atenção no objeto, mas quando a gente está cultivando as etapas de relaxamento, depois de estabilidade, a gente já vai estar abrandando a agitação grosseira, que é o fato da gente perder totalmente o objeto, a gente perder totalmente o objeto da atenção. Então, aqui, quando a gente está pronto para começar essa etapa de cultivar a vivacidade, é porque a gente já tem alguma experiência nas etapas de relaxamento e estabilidade, principalmente estabilidade. Que aí a etapa do abdômen é bem importante a gente ficar um tempo cultivando ali, antes de passar para cultivar a vivacidade, que é usando essa região, a atenção para as narinas. Ele diz, quando estamos, então, livres de agitação grosseira, mesmo temporariamente, a consciência é calma e estável, atuando como um lastro de um navio, né? Eu gosto de usar esse mudra, assim, para a consciência, para a quietude da consciência, é como se fosse um lastro, um mastro, né, um farol que fica ali estável e ele não se move diante de todos os movimentos, né? Então, a consciência, ela, na verdade, a gente vai começar, quando a gente começa a cultivar a atenção, direcionar a nossa mente para um objeto, né, para um foco, a gente vai estar, e a gente, aos poucos, soltando, né, cultivando esse silêncio interno da mente, relaxando, deixando ir, né, a ruminação, a gente começa a encontrar essa experiência da quietude da consciência. Consciência que não se move diante das aparências, que está ali presente. Então, a consciência está agora lá a gente está cultivando manter a consciência nas sensações táteis do abdômen, né, por um tempo, e ela fica lá quieta. Ela não é arrastada pelos pensamentos ou pelas outras distrações, né, externas. A gente está cultivando estabilidade, aí a gente se aproxima muito de reconhecer a quietude da consciência, né? Então, ele diz, então, quando a continuidade se tornar relativamente boa, em que você não perde o objeto de atenção, talvez por 5, 10, 15 ou 20 minutos, ou talvez até uma sessão, toda a sessão de meditação, né? Mais de uma sessão, então, é quase certo que alguma lassidão, ou seja, a gente já está combatendo a agitação, mas aí alguma lassidão vai se estabelecer. Essa lassidão pode parecer uma complacência, uma acomodação. Nós chamamos isso de afundamento, como afundar-se em uma poltrona, dizendo, bem, eu acho que é isso que eu devo fazer. É como se a gente tivesse uma complacência com o nosso samadhi. Aí ele diz, nesse ponto, precisamos reconhecer que a tarefa ainda não está concluída. O fato de você já, né, ter um pouco mais de estabilidade, é como se a gente pudesse, assim, agora
Pronto. Meio que a gente soltasse um pouco a introspecção, entendeu? E aí, ele diz, a gente pode aí escorregar para a lassidão, que depois vai levar a embotamento, que vai levar à sonolência. A gente perde a clareza da atenção, né? Então, ele vai dizer, então ele diz, não, a gente não está pronto ainda, a gente está começando a cultivar a atenção. Você tem um pouco de estabilidade, tem menos agitação grosseira, mas agora vai surgir um outro obstáculo, que é a lassidão. Aí ele diz, então, existe um terceiro ingrediente sem o qual nunca chegaremos a shamatha e nem acessaremos toda a capacidade da mente. A vivacidade é o componente final e crucial que a gente vai cultivar. Essa clareza, essa, né, alta definição da atenção. Que aí a vivacidade é o contrário da lassidão. Então, quando a gente tem uma vivacidade pouca, é porque a lassidão está se interpondo, né? Então, ele vai dizer, então, as pessoas desenvolvem-se na prática de shamatha em tempos variáveis e também de diferentes maneiras. Porque não tem um caminho de shamatha que é igual e vai ser favorável para todo mundo. Então, por isso que tem as diversas práticas de shamatha, diversas abordagens de shamatha. E você vai sendo apresentado a vários, você vai experimentando e você vai vendo aquilo que funciona melhor para você, né? Nesse que ele está dizendo aqui. Então, é possível fazer generalizações, mas elas podem não se aplicar a todos os indivíduos. Dito isto, de maneira geral, como uma generalização, sabendo que não é uma coisa abrangente assim para todo mundo, então, há sempre uma forte tentação de buscarmos a vivacidade da atenção cedo demais. A gente quer sustentar uma vivacidade, uma clareza da atenção, a gente sente porque ele vai dizer, isso tem a vivacidade, o cultivo da vivacidade tem um prazer nisso, tem um bem-estar, porque tem uma clareza, tem sabe, uma coisa assim, a nossa mente fica viva, né? Ele dito. Então, ele diz, é possível, ele vai dizer, a vivacidade é como um barato, no sentido em que esse termo era usado nos anos 60, né? Fica... dá um prazer, né, nesse sentido, assim. Então, há um prazer nisso, cultivar a vivacidade. E tudo se torna extraordinariamente interessante. Mas se a vivacidade não vier, porque a vivacidade pressupõe a gente estar olhando muito profundamente, muito claramente. Então, a gente, né, quer isso, né? Aí ele vai dizer, mas ele disse, mas se a vivacidade não vier acompanhada de uma estabilidade subjacente, ou seja, por base, ela é frágil. Se a gente não tiver uma estabilidade por base, e a gente começar a cultivar a vivacidade, ela é frágil e tende a entrar em colapso com muita facilidade. Portanto, pelo fato de a vivacidade ser tão atraente, em geral, é um bom conselho desenvolver a estabilidade primeiro. Da mesma forma, é, em geral, útil enfatizar o relaxamento antes da estabilidade, porque há uma tendência comum, em especial entre os meditantes ocidentais, de inicialmente trazer um grande esforço para a prática. Então, primeiro a gente tem que cultivar o relaxamento, que é soltar esse esforço, seja no corpo, seja na disciplina, seja na expectativa de querer atingir. Então, isso a gente traz isso para a nossa prática, né? E ele diz, aí ele diz, então nós ocidentais, a gente tem a tendência de ter muita expectativa, e aí a gente traz esse esforço, né? Então, se no curso de uma sessão, deixa eu ver que eu estava aqui, a disciplina é valiosa, então, da mesma forma, em geral, útil enfatizar o relaxamento antes da estabilidade, porque há uma tendência comum, em especial entre os meditantes ocidentais, de inicialmente trazer um grande esforço para a prática. Então, a gente tem que combater primeiro o esforço com o relaxamento, essa expectativa, essa tensão que a gente traz, as expectativas também, com relaxamento. Aí depois a gente cultiva estabilidade da atenção, para depois a gente cultivar a vivacidade da atenção. Aí ele vai dizer, a disciplina é valiosa, mas não se sacrifica o conforto e o relaxamento na prática.
em nome da disciplina. Então, a gente não deve chegar com aquela coisa assim, muito, agora eu vou cultivar isso, entende? A gente tem que ir com essa atitude relaxada, aberta, suave, para cultivar a nossa prática, né? Principalmente cultivar a atenção. Então, generalizações à parte, nem todo mundo é iniciante. E mesmo aqueles que estão começando a praticar, às vezes desenvolvem-se bem rapidamente. Claro que depende das causas e condições que a pessoa tem, da motivação da pessoa, né, dos métodos, né, que ela tem, então ela pode rapidamente estabelecer uma prática consistente, constante, e isso faz muito rápido, né, o desenvolvimento da atenção, né? E aí, lembrando que quanto mais a gente pratica shamatha, mais a gente vai estar pronto para as práticas de sabedoria, né, para as práticas de vipassana, de insight, que na verdade a gente vai unir shamatha e vipassana, né? Então, se no curso de uma sessão sua sensação de tranquilidade for mantida, se no curso de uma sessão sua tranquilidade for mantida, o foco no objeto for sustentado e o foco no objeto for sustentado com estabilidade, e se a continuidade for realmente muito boa, pode ser que você se sinta afundando no objeto. Ou seja, começa a surgir um pouco de lassidão. Eu tenho relaxamento e tenho estabilidade. Mas agora, ele está dizendo, pode ser que haja esse afundamento, que esse afundamento, que aí ele vai dizer, precisa então agora fazer um esforço para cultivar a vivacidade, né? Ele vai dizer, então, essa etapa de você, quando você já tem bastante cultivo da estabilidade, pode surgir esse afundamento, ele diz, esta é uma eliminação prematura da dualidade, fundindo-se com o objeto de uma maneira que não é útil. Nessa etapa, a gente tende no cultivo da estabilidade, a gente pode tender a se fundir com o objeto. E aí a gente fica vai surgir uma falta, vai perder a clareza da própria prática, entende? Aí ele diz, é como se fosse você sentar prematuramente, né, entrando num processo não dual, fundindo-se com o objeto, mas de uma maneira que não é útil ainda. Como se estivesse escorregando numa poça de lodo. Porque a gente não está ainda com estabilidade, com clareza, para a gente se fundir agora com o objeto. A gente vai se fundir com as práticas de vipassana, claramente, né? Com a união de shamatha e vipassana. Não agora. Agora que a gente vai entrar numa lassidão e a gente pode ficar ali achando que está... A gente pode ficar no meu space out, tipo assim, né? Meio sem saber o que está fazendo, num branco, meio que num branco, né? Então, para combater essa lassidão que pode se instalar quando a gente estiver cultivando a estabilidade da atenção, ele diz, nesse momento, é hora de colocar um pouco de esforço e aumentar a vivacidade. A prática, dessa forma, se torna uma dança, aumentando a vivacidade, mas não à custa da estabilidade da atenção. E nessa dança, traga mais estabilidade, mas não à custa do relaxamento. Quando falta continuidade, que é esta estabilidade, né? E você ainda precisa lidar com muita turbulência, de agitação, de muitos pensamentos, então não é hora de se preocupar muito com a vivacidade. Se você tentar aumentar a vivacidade nessa fase, ainda que você ainda está com muita agitação, provavelmente a mente se tornará ainda mais turbulenta, com pequenos lampejos de vivacidade, mas sem base. Essa vivacidade fica sem base, porque não tem estabilidade da atenção e não tem relaxamento, né? Então, quando a continuidade estiver estabelecida, afundar-se, que é a etapa do meio, né, a etapa da estabilidade, estiver estabelecida, afundar-se na lassidão se torna o principal desafio. E se a lassidão aumentar, ela progride para a letargia, na qual você se sente pesado. Um pouco adiante da letargia vem a sonolência, quando você começa, de fato, a cochilar. Vai ficar meio perdido, meio assim, meio num branco, daqui a pouco dormiu. Na lassidão, você cruza o limiar, mas ainda não está adormecendo. Você ainda, quando surge apenas a lassidão, esse senso assim de tá tudo bem, um conforto, vou ficar por aqui, aí
a gente ainda não está na sonolência, mas a gente vai nessa direção. Por isso que agora, quando a gente notar que está vindo uma lassidão, a gente tem que cultivar a vivacidade. É isso que ele está dizendo, né? Então, quando você encontra o primeiro traço de lassidão se estabelecendo, é hora de observar mais de perto, de se interessar mais pelo objeto da sua meditação. Por isso que aí ele estreita o foco da atenção para as narinas. Também pode ser um bom momento para trazer alguma ajuda externa, como imaginar o seu corpo sendo inundado por luz, isso para combater a lassidão, né? Ou se estiver um pouco quente, tire uma camada de roupa, beba um copo de água fria, ou lave o rosto com água fria. Logicamente, certifique-se de ter dormido o suficiente. Se não estiver tendo um bom sono à noite, não terá como se sair bem na prática. A meditação não é um substituto para o sono. Você pode achar que se sua meditação está indo bem, você não precisa dormir tanto, mas não interrompa o sono para ver se consegue meditar um pouco mais. Isso não funcionará a longo prazo. Aí ele está dando um recadinho de que se a gente começar a estabelecer uma prática diária de shamatha, ou se a gente fizer um retiro de fim de semana, de 10 dias, de 15 dias, a gente não deve trocar os nossos horários de sono por prática. A gente deve saciar o nosso corpo com o sono necessário para ele se restabelecer, né? Certo? Então, a gente não fazer essa troca, né? Então, se a lassidão ou a letargia se tornarem crônicas, volte à meditação discursiva por um tempo. Pare a prática de shamatha. Caso você esteja num retiro, por exemplo, e você, por exemplo, está com uma lassidão, então você não está conseguindo, né? Ele está falando aqui de um período mais longo, né? Numa prática só que você senta para fazer 15 minutos, isso não vai acontecer. Mas num período mais longo de prática, se você vê que a lassidão e a letargia se tornam crônicas, né? E não é por falta de sono, então ele diz, troca a prática. Né? Vai para a meditação discursiva, né? Vai ler, contemplar temas inspiradores que elevam e revigoram a mente, que ativam a nossa motivação. Aí a gente vai contemplar, né, sobre a sabedoria, né, sobre o bodhicitta, sobre, né, os 12 elos, sobre, né? Então a gente vai para lá, sobre as 4 nobres verdades, sobre as 4 qualidades incomensuráveis. Então, se você achar que nenhuma dessas técnicas funciona, convém mudar completamente o objeto de prática. A atenção plena à respiração é uma boa prática para muitas pessoas, mas não para todas. Para as que têm dificuldade para a visualização, há outro caminho completo de shamatha para aquelas que não têm, eu acho que faltou um não aqui. Para aquelas que não têm dificuldade com visualização... É facilidade, Flori. Desculpa. Para as que têm facilidade, agora fez sentido. Para as que têm facilidade para a visualização, há outro caminho completo de shamatha através da visualização, que aí vai usar imagens internas, e não a respiração como foco. Na tradição tibetana, esse caminho é muito mais comum, o da visualização, do que a atenção plena à respiração. Na prática com visualização, o antídoto para tratar a lassidão é direto. Basta colocar mais 100 volts no objeto visualizado. Aumenta a luz interna da mente, né? Mas, porque a gente, nessas práticas de visualização de objetos mentais, como a imagem do Buda, né, ou uma letra no coração, uma coisa assim, nós estamos já ativando, nós estamos operando no nível da mente, né? Nós estamos usando um objeto mental para visualizar. Mas isso também depende de um treinamento e de você ter habilidade para fazer isso, que a gente normalmente tem dificuldade de visualizar e manter a visualização como foco da atenção. Normalmente os tibetanos começam com imagens externas das deidades, daquilo que ele vai depois gerar uma imagem interna, né? Primeiro começa com objetos externos, né? Direcionando a atenção para objetos externos. Também outro objeto de prática de shamatha, usar uma imagem externa, né? Mantendo a atenção visual e a atenção mental naquela imagem, né? Para cultivar a shamatha. Então, queridos, era isso que tinha aí sobre a questão da vivacidade, né? Para a gente completar o ciclo, então, das 3 qualidades de shamatha que a gente vai precisar desenvolver através dessa prática de atenção plena respiração, ou não, ou já tomando a mente como caminho, tomando a própria consciência como caminho. No final das contas, para a gente realmente atingir shamatha, a gente vai ter que ter essas 3 qualidades, cultivadas. Entende? É isso que ele está querendo dizer.
relaxamento como a base, estabilidade da atenção como o tronco, né, como a raiz, aquela imagem da árvore, né? E a vivacidade como a alta definição, a clareza da nossa atenção. Né? Aí a nossa mente está pronta, né? É um instrumento útil para as práticas de Vipassana. E principalmente Vipassana, né? Quando a gente vai olhar de forma profunda, né? a nossa consciência, a gente vai olhar de forma profunda os processos mentais. Então, a gente precisa ter essa mente afiada, que a gente faz isso com as práticas de Shamatha, né? Tudo bem? É um tema meio difícil, assim, para a gente, porque a gente, né, tem uma resistência a cultivar a atenção, né, assim, né? A nossa mente está louca, né? O próprio Lama Tsongkhapa Karma, esse que eu falei que atingiu Shamatha, e o Lama Alam, né, fez deu essa instrução sobre o caminho dele, como foi, ele disse que depois que ele já tinha passado pela, né, os ensinamentos introdutórios, preliminares, de purificação, apontamento ver a origem, as práticas de Vipassana na natureza da mente, o apontamento da consciência Prishna, aí o Lama disse, agora você está pronto para começar a você fazer o seu retiro de Shamatha. Aí ele se separou 6 meses, entrou numa caverna lá, né, num local isolado para fazer a prática, e disse, na primeira semana, ele quase que sai do retiro, porque ele não aguentava ver a mente dele 24 horas sem parar. Sem parar. Entendeu? Aí quando o mestre veio, ele disse, nos primeiros 2 meses, ele não fez nada, nenhuma prece, nenhuma mantra, era só Shamatha. Mas aí depois o mestre disse, né, essa primeira etapa, que é a etapa da cachoeira, é a etapa que todos os praticantes precisam cruzar. Se você não cruzar essa etapa, você não vai adiante no caminho. Né? Então, são os 3 primeiros estágios de Shamatha, onde a nossa experiência é de os pensamentos como uma cachoeira, assim, né? Então, a gente vai desenvolver, né? A gente vai combater essa agitação grosseira, né? Cultivando essas 3 qualidades, principalmente o relaxamento, principalmente soltando a nossa mente, né? Ou fazendo a contagem, né? Trocando essa chuva de pensamentos por um pensamento só, que é a contagem, que isso ajuda também a gente a direcionar a nossa mente para ali, né? Mas essa é uma técnica que pode servir. Outra técnica é como essa que o Eric nos convida, simplesmente soltar. O próprio Lama, né, nas práticas que ele, né, de relaxamento, né, solta a mente, solta esse falador interno, os pensamentos com a expiração, assim, solta no espaço da consciência, solta. Né? A gente solta o esforço que mantém a nossa mente em ruminação, né? Que é um apego, tem um apego aí, uma energia de apego sutil. E aí a gente vai começar a contactar ela. Quando a gente fizer os nossos retirinhos aí, vai ser uma bênção a gente começar a ver isso, né? Mas aí diz, é o seu problema nosso? Não, é a nossa mente, usualmente, ela é assim, ela está assim. Veja, um tibetano, como o butanês lá, que é um lama, que vive dentro do contexto de retiro, de monastério, ele se desesperou na primeira semana de prática do retiro dele de Shamatha. Imagina, gente, que vive uma agitação completa no nosso modo de vida distraído e compulsivo, com muita informação. Então, assim, não sei como a gente não tem um troço, assim, nosso sistema nervoso é muito agitado. E a gente tem mesmo, né? Nos retiros a gente vai ter as experiências meditativas, né? Os niyams, exatamente porque a gente vai soltar esses padrões, né? Que nos mantém essa agitação, né? Grosseira, sutil e depois muito sutil, né? Da nossa mente, assim. Isso turva, né? A nossa mente, assim. São as tempestades que encobrem o nosso céu, que é a nossa consciência primordial, né? Tá bem? Então, acho que por essa primeira etapa sobre essa prática, né, gente? Acho que tá bom. Na próxima terça, a gente faz de novo essa prática. E eu vou compartilhar essa instrução do Lama Karma que eu traduzi rapidinho para a gente ver sobre a contagem. E a gente vai vendo e conversando, tá bom? Então, podemos ir para o livro.
Para o Kindle? Então, tá. Então, deixa eu só mudar aqui o livro. Vamos voltar e começar um pouquinho, né, no nosso estudo hoje. Já são 40 minutos, mas dá para a gente já iniciar uma primeira pergunta, né? Deixa eu compartilhar aqui. Então, página 43 do livro, posição 654 do Kindle. Então, a gente viu a introdução, né? A gente viu, né, todo o ambiente, a explicação de Olimpa, como surgiu essa visão, né? A visão para ele. E agora, né, tendo na Terra Pura de Acanista, né, o Vajra nascido do lago e os bodhisattvas ao seu redor, né, aí começa o diálogo entre esses bodhisattvas com o mestre, né? E aí isso aqui vai ser, aí agora começa o ensinamento propriamente dito, né? Então ele começa assim. O cenário, então agora nós vamos ver as questões de faculdade de sabedoria, do Bodhisattva faculdade de sabedoria, que é Prajna. Então, o cenário agora está montado para a parte principal da essência Vajra, que agora é o ensinamento propriamente dito, que surgiu diante do John Limpa, né? Na mente do John Limpa, né? De Samantabhadra com os Bodhisattvas ali. Então, a primeira sessão refere-se às perguntas levantadas pelo Bodhisattva faculdade da sabedoria. Como os seus nomes sugerem, que nós vimos que eles têm vários nomes, né, na sessão anterior, que a gente viu, né? Deixa eu voltar aqui. Né? Bodhisattva, faculdade de sabedoria, Bodhisattva da consciência. Eu acho que tem vários aqui. Eu não vou nem voltar, né? Vamos lá, vamos seguir. Senão a gente vai perder tempo. Vamos voltar. Certo? Então ele vai dizer. Então, como seus nomes sugerem, os bodhisattvas que dialogam com Samantabhadra, com o Vajra nascido do lago, né, que surgiu, né, na visão, como mestre, nesse texto, né, eles são o quê? Quem são esses bodhisattvas? São corporificações dos diferentes fatores mentais e habilidades dos seres humanos, da nossa mente humana. Aí agora começa, então, o Bodhisattva faculdade de sabedoria, esse fator mental, que vai ser o fator mental de Prajna, o Lama vai explicar lá embaixo, faz a primeira pergunta, natural, né? A nossa inteligência faz a primeira pergunta, né? Prajna é inteligência, é o fator mental da inteligência, né? Então, o Bodhisattva faculdade da sabedoria levantou-se de seu assento, eles estavam todos sentados, né? No centro, o Bhagavan, o mestre, né, o Vajra nascido do lago, e ao redor estavam todos os bodhisattvas, né? E agora levantou-se, o bodhisattva da sabedoria levantou-se de seu assento e perguntou ao Bhagavan: ó mestre Bhagavan, você surge com a natural radiância do Sugatagarbha, né, que é o ventre de onde surgem todos os Budas, que é o Dharmadhata e o Dharmakaya, né? Nossa base. Eu, faculdade da sabedoria, surjo como a natural radiância da sabedoria. E aí, essa sabedoria que ele vai explicar lá embaixo, é Prajna. Vajra da consciência, o Bodhisattva Vajra da consciência, surge como a natural radiância da consciência. E o Lama vai explicar lá embaixo também, que é Rigpa. A assembleia de bodhisattvas masculinos e femininos surge a partir dos 8 tipos de consciência. As 5 consciências de sentidos físicos, a 7ª consciência, que é Klishta Manas, que é o senso de eu, a dualidade, né, no senso de eu, e a 8ª, que é a Laya Vijnana. Então, a Assembleia de Bodhisattvas masculinos e femininos surge a partir dos 8 tipos de consciência, em conjunto com os fatores mentais. Mas, sendo assim, nós deveríamos surgir dessa forma para todos os seres dos 3 reinos. Então, por que eles continuam em meio às aparências delusórias de alegrias e tristezas, amigos e inimigos nos 3 reinos da existência, onde ocorrem tormentos, né, sofrimentos, e não as manifestações puras? Mestre, explique, por favor.
Então, a primeira pergunta que o Bodhisattva, Faculdade da Sabedoria, faz é dizer assim, bom, se essa aqui é a realidade da nossa mente, por que os seres não veem isso? Todos os seres não veem isso. Aí o Lama começa explicando. Sugata Garba, que ele fala aqui, né? Ele diz que o mestre Bhagavan, você surge da natural radiância do Sugata Garba, né? Aí ele diz, Sugata Garba, o ventre de todos os Budas, que quer dizer, essa palavra quer dizer ventre, Sugata é ventre, Garba é ventre, Sugata é Buda, então o ventre de todos os Budas, é algo absolutamente central, primordial e cósmico. É a natureza, é a fonte, a base última, né, de toda a nossa experiência. Então, o mestre Samantabhadra surge como a radiância natural do Sugata Garba. É o Buda primordial, né? Então, de Dharmadatta e Dharmakaya, a Dharmadatta e Dharmakaya é a natureza última, é a radiância última da realidade. Então, é a consciência última, né? A lucidez prístina. Então, aí ele vai dizer, então, o mestre Samantabhadra surge como a radiância natural do Sugata Garba, ao passo que faculdade da sabedoria reconhece a si mesma como uma emanação ou corporificação da sabedoria. Aqui deve ser feita uma distinção entre consciência primordial, que é Jnana, o nome em sânscrito, Jnana, com frequência também traduzida como sabedoria primordial, então a gente tem que fazer a distinção entre consciência primordial ou sabedoria primordial, porque tem aí variâncias na tradução, mas que representa Jnana, e a distinção entre sabedoria, que é Prajna, que é essa sabedoria que o Faculdade da Sabedoria diz que é uma emanação, né? Uma emanação da sabedoria. Então ele está dizendo aqui que, nesse caso, Faculdade de Sabedoria é uma emanação da sabedoria Prajna, não é a própria consciência primordial aqui, no caso. Então, essa última, que é a sabedoria Prajna, é algo cultivado. Você medita de forma diligente, ou seja, a nossa inteligência, né? Pratica Vipassana, as práticas de insight, né? Que olha a natureza diretamente à experiência. Pratica o estágio da geração, e assim por diante, e então a sabedoria é estimulada ou gerada. Prajna é estimulado e gerado. Nesse contexto, a sabedoria aqui, Prajna, é algo que se desenvolve. Você possui um pouco agora e mais adiante possuirá mais. Por outro lado, você nunca possui mais ou menos consciência primordial, Jnana, porque a sua natureza é primordial, de forma semelhante à intuição. Intuição, ele diz, você não gera intuição de fato. Você pode torná-la nítida, ou você pode revelá-la, né? Aprender a distinguir intuição genuína de sobreposições conceituais, preferências, esperanças, medos e expectativas, coisas que podem ser muito facilmente misturadas à intuição. Então, a intuição você não gera, você não desenvolve, você torna ela nítida, certo? Quando a sua verdadeira intuição fala, ela fala com clareza e nitidez, como se fosse um rompante da nossa consciência primordial, né? A própria consciência, na sabedoria inata da consciência primordial, a nossa intuição, né? Última. Como um sino, ela surge então como um sino, e não como uma cacofonia de muitas vozes que fazem com que você se pergunte qual delas era a intuição. Não tem dúvida, né? Quando a gente está em contato com a intuição. É isso que quer dizer aqui, né? E é como um som do sino, ele é límpido, claro. Não é uma cacofonia de sons que você fica assim, na dúvida para saber quem é a intuição, quais não eram, e quais eram processos mentais agitando-se a partir das preferências habituais. Então, ele fez essa distinção para ver que, no caso aqui, ele está falando da sabedoria Prajna, e não de Jnana, que é a sabedoria última, primordial, né? que não se cultiva. Né? E aqui, quando ele está falando de fatores mentais, né? No começo ele disse, esses bodhisattvas surgem que dialogam com Samantabhadra, eles são corporificações dos diferentes fatores mentais e habilidades dos seres humanos. Aqui, ele está
a faculdade de sabedoria, prajna é um fator mental, né? E depois eu vou mostrar para vocês aqui um quadro com 51 fatores mentais. Aí, então ele vai dizer, então, aqui no caso, então, o Bodhisattva, a faculdade da sabedoria, é prajna. Faculdade de prajna, falando, perguntando ao Bhagavan. E aí o Vajra da consciência, o Bodhisattva Vajra da consciência, que ainda não falou, vai falar mais à frente, né, vai fazer perguntas mais à frente, refere-se à consciência primordial, prístina, que é imutável, indestrutível, inalterável, como o diamante. Tem a natureza de um Vajra, a consciência, o Vajra da consciência. Nesse contexto, em que não há um adjetivo associado à consciência aqui, né, como Vajra, não é Vajra da consciência prístina, não é Vajra da consciência pura, não é Vajra da consciência original, é só Vajra da consciência. Então, consciência aqui refere-se a Rigpa. Assim, Vajra da consciência surge como a natural radiância de Rigpa. Então, a gente tem a natural radiância de Prajna, como o Bodhisattva Faculdade de Sabedoria, que faz a pergunta, e a natural radiância de Rigpa, que é o Vajra da consciência, que ainda não se pronunciou aqui ainda. Então, toda a assembleia de bodhisattvas masculinos e femininos surge ou é uma manifestação das 8 consciências, dos 8 tipos de consciência, que, como vimos antes, são as 5 consciências sensoriais, consciência visual, consciência auditiva, etc., tátil, e a consciência mental, a 6ª consciência, a consciência aflitiva, que é a 7ª consciência, que é Klishtamana, que é quando há a dualidade, uma contração no senso de eu, um eu sou, e a consciência substrato, que é a Vijnana, que é a base onde se registram as nossas tendências kármicas. Então, a assembleia, então, que surge junto lá do Bhagavan, né, os bodhisattvas femininos são os 8 tipos de consciência em conjunto com os fatores mentais. Existem 51 fatores mentais, que são processos que ocorrem na mente de um indivíduo, tais como, ele cita aqui alguns, né, só o sentimento, né, Vedana, né, discriminação e intenção. Aí aqui eu vou só mostrar para vocês, a título de curiosidade, porque a gente não, né, a gente precisaria de um retiro com o Lama para a gente estudar esses fatores mentais. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho, assim, a lista, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui tem outras classificações em relação aos fatores mentais. Tem classificações de 100 e tantos fatores mentais, mas o que o Lama costuma usar é essa classificação de 51 fatores mentais, que tá presente nas nossas mentes, assim, dos seres, né, seres humanos. Então, eles são classificados, eles têm 1, 2, 3, 4, 5 classificações aqui, dentro dessa classificação dos 51 fatores mentais, e eles são classificados como os 5 fatores mentais que estão sempre presentes, depois os 5 fatores que determinam o objeto, depois as 11 estados virtuosos, né, de mente. Isso aqui são tudo estados de mente. É como se fosse como a nossa mente está operando para se engajar com a experiência. Não é aparências que surgem à mente. Lembra que quando o Lama fala aparências objetivas e aparências subjetivas na mente? As aparências objetivas são os pensamentos, imagens que surgem na mente. As aparências subjetivas são os fatores mentais. São os estados de como a mente está. Entendeu? São coisas muito sutis para a gente perceber. Imagine, gente, a gente precisa desenvolver uma shamatha muito boa, ou seja, uma atenção plena muito boa, e depois a gente ter as orientações, né, para olhar de forma profunda, para a gente começar a discriminar. Isso aqui foi tudo discriminado pelos contemplativos, né? Então tem esses 5 que estão sempre presentes, tem os 5 fatores que determinam os objetos, que se engajam, né, com a determinação do objeto, né, que ajudam nessa determinação da nossa experiência, né, dos fenômenos, né? Depois tem os 11 fatores mentais virtuosos, estados mentais virtuosos, tem as 6 aflições mentais raiz, e tem os 20
as 20 aflições mentais subsidiárias. Tem as 5 raiz e delas e tem as 20 aflições mentais subsidiárias. Só para a gente ter uma noção daquilo que de como é que uma mente clara observa internamente e vê tudo isso operando dentro da mente, de forma clara, vê a distinção disso, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, né? Então, por exemplo, os 5 fatores mentais sempre presentes é o sentimento, Vedana, o reconhecimento, a intenção, o contato e a atenção. Esse aqui não é a atenção plena, é só a atenção. Isso aqui está em toda a nossa experiência, esses 5 fatores são sempre presentes. Depois, os 5 fatores mentais que determinam o objeto, a experiência. Aí tem interesse, admiração, atenção plena, concentração e inteligência. Ó aqui, Prajna. Eu queria mostrar isso aqui. Prajna, esse fator mental que está conversando lá com o Samantabhadra, o Vajanasi do Lago, é esse fator mental aqui, Prajna, inteligência. Então, esses 5 aqui determinam a nossa experiência. E tem as virtuosas, 11 estados mentais virtuosos: fé, dignidade, propriedade, não apego, não agressão, não delusão, entusiasmo, flexibilidade, conscienciosidade, imparcialidade, não violência. E as 6 aflições mentais raiz: ignorância, apego, raiva, orgulho, dúvida e visões falsas. Então, só para a gente ver aí as outras aqui, várias outras subsidiárias, aflições subsidiárias. O Lama tem ensinamento, inclusive foi o que eu pedi para ele no último retiro nosso aqui no Brasil. Eu falei se ele podia dar um ensinamento sobre esses 51 fatores mentais, porque são práticas de atenção plena. Ele faz junto com as 4 aplicações de atenção plena. Atenção plena ao corpo, aos sentimentos, à mente e aos fenômenos. E ele já fiz ensinamento com ele, assim, com esses 21 fatores mentais, mas só em inglês, né? Não aqui para a gente no Brasil. Porque é uma prática muito interessante para a gente desenvolver sabedoria sobre a nossa própria mente. A gente vai se familiarizando com esses processos todos que estão operando, que a gente tem nem noção que está acontecendo. A gente só tem noção que a gente é um eu diante de um mundo dado aí fora. A gente não vê como é que a nossa mente opera. Aí vê como é interessante a gente começar a gente se aproximar da nossa mente, começar a ver de forma profunda tudo isso acontecendo e determinando a nossa experiência, né? Certo? Então, tudo bem? Só eu queria apresentar, se a gente ter a noção de quando ele fala 51 fatores mentais. São estados de mente, as aparências subjetivas que operam enquanto a gente está vivenciando as aparências objetivas da mente ou objetivas do mundo externo mesmo, né? Então, isso tudo está operando e a gente não está vendo todo esse processo, né? Não é interessante, gente? É bem interessante, é bem profundo o processo. Então, quando a gente começa a iluminar tudo isso, a gente começa a realmente a conhecer essa mente que está operando. Essa aí é a mente em dualidade, né? Só que a gente depois vai, no processo de sabedoria profundo, atingindo o shamatha, tendo a realização de vipassana, a gente vai transcender essa mente grosseira, e a gente vai acessar sabedoria primordial, que aí não é mais, ela não está operando com esses fatores mentais mais. Ela vai estar operando a partir de lucidez completa, né? Ela está operando com as 5 sabedorias. E aí toda a lucidez que vem, né? Disso, né? E com bodhicitta, né? Completa, né? E conhecendo tudo isso, e vendo a mente dos seres operando, vendo tudo, né? Tendo onisciência, né? É bem interessante. Então tá, então vamos voltar para o nosso texto, só para a gente concluir essa etapa aqui que a gente começou. Acho que está terminando, né? Então tá. Então, foi aqui que a gente parou, né? Então, toda a assembleia de bodhisattvas masculinos e femininos surge ou é uma manifestação dos 8 tipos de consciência, que, como vimos antes, são as 5 consciências sensoriais, a consciência mental, a consciência aflitiva e a consciência do substrato, em conjunto com os fatores mentais. Existem 51 fatores mentais, processos que ocorrem na mente de um indivíduo, tais como sentimento, discriminação, intenção e outros, né? Como a gente deu uma olhadinha rápida, assim. Então, usando a visão pura,
O Bodhisattva, a faculdade da sabedoria, que Prajna já estava vendo Prajna Paramita, né? Já está vendo, essa sabedoria está descortinando a natureza da mente, né? Então, usando a visão pura, o Bodhisattva, a faculdade da sabedoria, vê de forma direta, através da exibição exterior desses diferentes discípulos emanados do séquito de Samantabhadra, ele vê de forma direta o que eles simbolizam. Ele, então, é como se ele estivesse vendo toda essa dinâmica da mente, né? A nossa inteligência vai ver isso. Nossa prajna, que depois vai ser prajna paramita, vai ser a perfeição da sabedoria, vai realizar tudo isso, né? Então, ele vê a faculdade da sabedoria, vê o que todos esses fatores mentais, né, essas consciências simbolizam. Então, ele pergunta, se essa é a sua real natureza, se esses bodhisattvas são simplesmente a natural radiância das propriedades da consciência, não deveriam surgir assim para todos os seres dos 3 reinos? Por que todos não os veem dessa forma? Por que os seres continuam em meio às aparências delusórias de alegrias e tristezas, amigos e inimigos, nos 3 reinos da existência, onde ocorrem tormentos e não as manifestações puras? Que é natural a gente perguntar isso, né? Quando a gente começar foi o que o Buda perguntou, né? Como é que eu vou explicar isso para todos os seres, né? Então, como é que os seres vão ver isso? Por que os seres não conseguem ver isso, né? Como é que eu vou explicar isso para eles, né? Então, e é uma pergunta que a gente fará, né? Quando a gente estiver nesse lugar, né? Assim, né? Que a gente já começa a fazer com um pouco de sabedoria que a gente tem, né? Se essas aparências são delusórias, por quê? Se essas aparências todas que a gente vê são delusórias, que a mente que está operando né, clareza, né, que está repousando na sua verdadeira natureza, vê como delusórias, então se todas as aparências são delusórias, por que os seres, isso aqui está falando é a faculdade de sabedoria, né? Para a faculdade de sabedoria ele vê tudo como delusório. Mas por que então os seres dos 3 reinos não veem isso? O que há de errado aqui? Mestre, explique, por favor. Aí a gente vai deixar a resposta para a próxima. Eu vou ler a resposta aqui, mas a gente vai ver a explicação na próxima terça, certo? Ele vai dizer, ele replicou, ó nobre ser, os seres que caíram na base eticamente neutra, ou seja, que não estão reconhecendo a consciência primordial, agora estão operando a partir da consciência substrato, que é essa base eticamente neutra, não veem as aparências puras. Estados mentais impuros, delusórios e aparências de amigos, inimigos, alegrias e tristezas são característicos dos seres sencientes ordinários. Então, uma vez que você não reconhece, que perdeu o reconhecimento, ou seja, que entrou em ação a vidya, a ignorância da nossa verdadeira natureza, aí a gente se torna ser senciente. Que na consciência substrato, ali são seres sencientes, né? O nível da consciência substrato é o nível dos seres sencientes. A mente humana já é um estreitamento ainda, né? Porque de ser senciente a gente virou agora o ser humano, que é uma manifestação mais específica, né, dessa consciência substrato aqui, né? Que é onde a gente depois, na morte, desse ser humano aqui nessa mente, dissolvendo, ele se dissolve na consciência substrato. Ou na prática ele chama, a gente se dissolve na consciência substrato, que é o contínuo de consciência, né, dos seres sencientes, né? Então tá. Então a gente vai deixar a explicação para a próxima terça, tá bom? A gente descansa um pouquinho, porque foi muita informação, assim, para um dia só. Tá bem? Então, vamos refletindo aí. Na próxima terça, tudo bem, queridos? Algum comentário? Então, tá. Então, podemos fazer nossas preces de dedicação? Pronto, tá bem. Então, a gente aspira, né, que a nossa mente possa se abrir, que o nosso coração possa se abrir, que nossos obstáculos possam ser removidos, para que a gente possa
manifestar, né? Reconhecer a nossa verdadeira natureza, a verdadeira natureza da nossa mente, e manifestar todas as qualidades que estão presentes, naturalmente presentes nela, que é a mesma mente de todos os Budas, aqueles que têm o reconhecimento de sua verdadeira natureza, né? O Buda é esse, tem o reconhecimento de sua verdadeira natureza, porque na verdade a consciência primordial é a base de todos os seres, né? Só que a gente não reconhece. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sunanditam Chizipani Tobne Pedranam Panjeshin Keganachi Balontru Paim Sipetsoledrowa Drowarsho. Peço de longa vida a sua santidade, Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que os seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Uma vez em tibetano. Garirawe Kurwe Jinkan Sum Pandan Dewa Malu Juene Chirezi Wan Tenzin Gyatsue Jape Kauje Bardu Tendu Presto longa vida ao Lama Long Wallace. Tempatu Wando Je Chan Chen Da Gyel Kun San Zin Pema Karai Tenzin Kebu Jape Tempam Dan Zetrini Da Tsindu Tse Wadze Takudrula Jampe Charchen Pa Kelzandam Enantendu Tsi Kyam Alam Wala Si Zedrakpam Ike Buchempo Zapeten Gyurchi Zanlin Chidan Kipanuchu Sugel Teni Tabutsel Zepa Lopon Kiki Putse Zetrin Gedro Kunta Perlando Tripadze. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos, todos os nossos lamas, e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Prece para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça, do Guru Rinpoche. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trizon Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos.
a dedicação final por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyewadi Nyududan, Orgen Lama Drugyune, Droatikya Malupa, Dei Sala Gopa Show. Pois é isso por hoje, queridos. Espero que vocês estejam bem. Obrigada, Flori. Obrigada também. Obrigada, meu coração. Sigamos. Até a próxima terça. Até. Tchau, queridos. Gratidão, Flori. Tchau, obrigada. Tchau, queridos. Boa Obrigada. noite. Boa Firme noite. aí na prática, hein?